Está no ar o ODScast, sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olá, você que nos ouve, nos acompanha aqui no nosso ODScast, esse espaço de compartilhamento de boas práticas de responsabilidade socioambiental das empresas catarinenses que são signatárias e apoiadoras do movimento ODS Santa Catarina. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Mirelle Moura Floriani, que é coordenadora de responsabilidade ambiental da Klabin, essa grande empresa que sai de Santa Catarina, e a gente está muito feliz de tê-la aqui. Mirelle, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernando Assante, coordenador adjunto de comunicação do movimento ODS Santa Catarina, e vou ser o responsável aqui por conduzir este bate-papo com a Mirelle, que eu já quero começar, Mirelle, pedindo para você se apresentar para a nossa audiência e também apresentar um pouquinho da Klabin, quais são as atividades que vocês exercem aí, caso alguém não saiba, não conheça a Klabin ainda, por favor. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Mirelle, atuo aqui na Klabin há 25 anos, sou bióloga, estou à frente das áreas aqui em Santa Catarina de responsabilidade ambiental, voltadas principalmente ao setor florestal. A Klabin é uma empresa brasileira, ela nasceu em 1899, esse ano ela completou em abril 125 anos, só em Santa Catarina estamos há mais de 50 anos, chegamos aqui na região em meados de 1969, atualmente no estado nós temos 2 fábricas de produção de papel localizadas nos municípios de Correia Pinto e Otacílio Costa, temos uma unidade de produção de sacos industriais em Lages e uma unidade de produção de embalagens de papelão ondulado em Itajaí. A Klabin tem uma capacidade produtiva no estado de mais de 760 mil toneladas de produtos por ano. Contamos aí com mais de 17 mil colaboradores diretos, apenas em Santa Catarina a gente acaba gerando mais de 5 mil postos de trabalho diretos, e aí em todo o Brasil temos 23 unidades industriais e uma na Argentina. Temos também uma base florestal muito forte aqui no estado, plantando principalmente pinos e eucalipto, toda a Klabin florestal hoje, principalmente nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, nós teríamos aí mais 751 mil hectares de florestas, a maior parte da nossa área, mais de 43% são áreas nativas, então entremeadas a esses sistemas florestais que abastecem as nossas fábricas, A Klabin ela é a maior produtora e exportadora de papel de embalagens do Brasil. É líder nos segmentos de embalagem de papelão ondulado, sacos industriais, a única companhia do país que oferece ao mercado uma solução em celulose, fibra curta, fibra longa e fluff. Como uma empresa de base florestal, a sustentabilidade está sempre presente nas nossas ações, desde o DNA de fundação da companhia. Ao longo dos anos, das últimas décadas, a gente tem uma capacidade de crescimento muito grande, integrada a as ações de sustentabilidade que a companhia desenvolve. Muito bom, Mirelle. Assim, então, complementar, que a Mirelle, que coordena essa área de responsabilidade ambiental aí da Klabin, ela tem experiência em processo de certificação florestal, programas socioambientais, programas de monitoramento e conservação da biodiversidade, serviços ecossistêmicos, então é a pessoa certa para conversar um pouquinho com a gente sobre esse movimento que essa grande empresa brasileira está fazendo. E eu queria saber, Mirelle, como é que é essa relação da Klabin quando pensa sustentabilidade, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos aqui nesse podcast do Movimento ODS Santa Catarina, Movimento Nacional ODS, do Comitê de Santa Catarina, e eu queria muito entender como é que a Klabin tem lidado com os objetivos e como é que isso está entremeado aí nessa operação da empresa. Perfeito. Bom, como eu disse, a Klabin ela tem um compromisso centenário com a sustentabilidade, Ela é reconhecida mundialmente, pelo seu engajamento a esse tema. Aderimos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU em 2016. Lá em 2020, a Klabin já tinha uma agenda própria de sustentabilidade. Ela já tinha o que a gente chama internamente de CODES, que são Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável. A Klabin, em compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela é signatária ao tema, e tem uma agenda
a gente chama de CODES até 2030, que determina ações internas para que a gente caminhe nesse mesmo ritmo, né, que os objetivos mundiais. Dessa forma, a gente também é apoiador do movimento que vocês desenvolvem no Estado desde os anos de 2020. Né? Entendemos que o movimento nacional ODS Santa Catarina é um importante passo para a realização dessas mudanças propostas pela companhia, né? E a gente acaba atuando como facilitadores, fomentadores dessas discussões e deste trabalho conjunto entre a sociedade civil, instituições de ensino, empresas e o poder público. Inclusive aqueles que ainda não fazem parte, né, do movimento nacional ODS. Muito bom, Mirella. Eu fiquei curioso que você falou desse movimento próprio, né? Você pode repetir o nome para mim? A gente batizou esse movimento de CODES, né? K de Klabin, ODS. Uhum. E esse movimento, ele pressupõe alguns ODS prioritários, metas que vocês estão comprometidos. Como é que funciona na prática? Sim, a gente tem vários dos ODS mundiais, alguns que são mais próximos das nossas ações, né? Então, que tenham relação, por exemplo, com a conservação das águas, das florestas, o combate, né, a falta de trabalho, de alimentos no mundo. Então, tudo que a gente consegue focar, principalmente quando a gente olha para os ODS gerais, a gente fala que a gente tem foco principalmente nos ODS 6, 7, 10, 11, 12 e 13, né, que estão relacionados à diversidade, biodiversidade também, né, utilizando aí das nossas áreas para poder apoiar nesse movimento. Então, por exemplo, reduzir a quantidade de resíduos dentro da empresa, o desperdício de água, né, as mudanças de clima, a questão de energia, né, o desenvolvimento local das comunidades onde a gente atua, são movimentos que a gente chama de indicadores chaves também para o nosso progresso. Você falou dessa relação com a comunidade, Mirella. Essa é a minha próxima pergunta para você. Você começou apresentando a Klabin, essa grande empresa, falando dos milhares de empregos que gera, da quantidade de áreas florestais que vocês gerem, em diversas cidades do estado e do Brasil. Como é que vocês lidam com essa relação com a comunidade, né? E aí, não só a relação stakeholders, assim, do contato da empresa, mas o apoio a iniciativas de impacto. Como é que vocês fazem isso, né? E aí, se tu puder já falar um pouquinho sobre questão de investimento, né? Se vocês trabalham com lei de incentivo ou investimento direto em algumas ações. Uhum. Bom, mais do que a gente oferecer boas oportunidades de trabalho, a Klabin também investe nas comunidades que ela atua, né, para que toda a população seja beneficiada por iniciativas da companhia, principalmente em 4 pilares de atuação, que é a cidadania, o desenvolvimento local, a educação ambiental e a cultura. Por exemplo, para seus colaboradores, ela oferece programas que contemplam desenvolvimento pessoal e ações de voluntariado, né? Ações sociais da Klabin contribuem de forma significativa também com o cumprimento da nossa agenda, como eu colocava antes, né? Aqui em Santa Catarina, alguns programas destinados a comunidades, por exemplo, como o programa Klabin Caiubi, é voltado para disseminar conceitos de consciência ecológica entre professores, estudantes, né, nas diversas escolas do Planalto Serrano. Para ter uma ideia, esse programa nasceu aqui nos anos de 2007, mas desde então ele nunca deixou de acontecer todos os anos, né? Já são mais de 36 edições aqui no estado. Uma nova edição a gente tem prevista agora para outubro, e normalmente esse programa ele acaba envolvendo vários municípios da região onde a Klabin está, onde a gente acaba convidando professores para participar de formações de educação ambiental, tendo contato com vários profissionais da área, para que eles possam desenvolver dentro de sala de aula, junto com seus alunos, ações sustentáveis, né? Então, hoje a Klabin, através do programa Caiubi, ou mesmo outros programas como o programa de visita às trilhas, né? Temos uma trilha aqui em Correia Pinto que chama-se Trilha Araucária, onde a gente também recebe visitantes, né, a partir dessas ações de educação ambiental com o programa Caiubi.
Somos também apoiadores de outros programas do Estado, como, por exemplo, o Programa Protetor Ambiental, que é um programa da Polícia Militar Ambiental do Estado, onde a Klabin é patrocinadora de turmas desde 2005 para a formação de jovens e adolescentes da região, né? Além desses, temos também movimentos que envolvem fornecedores, no sentido de tentar certificar florestas de produtores rurais na região, então, para que tenham um manejo sustentável das suas áreas, né, e com isso diversificar as propriedades, trazer recuperação de áreas degradadas, né, e conservação. Aliado a esse programa, também temos uma outra parceria com ONGs locais, como é o caso da Premave, uma ONG aqui do estado, para recuperação de áreas nestas propriedades, né, de vizinhos, produtores da Klabin, do entorno aqui da região, onde a gente consegue, através de programas como esse, incentivar pequenos produtores a recuperar suas nascentes, riachos, né, e desenvolver processos na sua propriedade que possam trazer diversificação. Como o Matas Legais, temos também o Matas Sociais, que é um programa da mesma forma, onde temos a parceria também do Sebrae, para apoiar iniciativa de pequenos produtores à agricultura familiar, ou mesmo a adequação das suas propriedades em termos de legislação ambiental, mas também de formação, melhoria, diversificação, incentivo ao associativismo, né, cooperativismo, para facilitar o acesso às novas oportunidades de mercado e de desenvolvimento. Muito legal, Mirelle. Além disso, poderia citar muitos outros aqui, né, também. Acho que um bem bacana que é legal citar para vocês também, é um programa que nós temos com apicultores locais, né, incentivando a produção do mel, e a partir da recuperação de suas áreas, eles têm, então, a produção do mel, e aí, numa tentativa de certificação desse produto, e que eles possam levar ao mundo, né, esses benefícios de áreas certificadas e seus subprodutos. Que incrível, muito bacana conhecer, saber um pouquinho mais. Estou feliz aqui de conhecer todas essas iniciativas da Klabin. Conheci algumas, mas é sempre bom a gente aprofundar, e eu entendo que quem nos ouvir aqui vai conseguir entender a necessidade aí de também, né, fazer com suas empresas, seus contatos, desenvolvam projetos, iniciativas que vão ao encontro dos ODS para que a gente consiga, de fato, construir esse mundo melhor. Eu sempre digo, já falei aqui outras vezes, em outros episódios desse nosso podcast, que ser sustentável não é fácil, né? Não é a gente acorda amanhã e de repente, né, o mundo fica colorido, e a gente, só por ter uma boa iniciativa, a gente consegue melhorar todos os indicadores e fazer com que a gente consiga mitigar todos os impactos que as ações produtivas causam, né? Mas é importante a gente caminhar nessa direção, ter consciência das questões que a gente precisa se envolver, né? As empresas são um grande fomentador desse processo. Você falou aqui dessa relação com a comunidade, eu queria que tu aprofundasse um pouquinho para a gente a relação que vocês têm com fornecedores de cadeia produtiva. Isso tem sido cada vez mais, né, uma questão para o mercado de maneira geral, né, inclusive legislações internacionais que vêm aí gradativamente obrigando, né, as pessoas que trabalham com o mercado internacional a olhar para essa cadeia de valor. Isso é um nível maior ainda de preocupação socioambiental, porque você precisa letrar, acompanhar, permitir, né, de repente, formar os seus fornecedores para esse caminho socioambiental responsável, e queria entender como é que a Klabin está lidando com isso. Acho que aí é que um dos movimentos que eu comentei anteriormente poderiam ser melhor explicados, né? Quando a gente fala da cadeia de valor, a gente tem toda uma parceria desde o produtor, né, que produz também, por exemplo, florestas na região, até também nossos fornecedores, parceiros, né? Ao longo desses 125 anos de história, né, sempre andamos ao lado de fornecedores para atingir objetivos comuns. E a Klabin, engajada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela vem trabalhando seus fornecedores também, né? Então, entre os temas materiais em pauta, né, está o desempenho socioambiental de fornecedores, né, cuja a meta do nosso CODES é de 100% de fornecedores críticos, né, que eles sejam contemplados pelo Programa de Gestão Sustentável da Cadeia de Fornecimento. Um grupo que a gente atua fortemente são, por exemplo, fornecedores de madeira, que a gente
apoia no sentido de orientações nas propriedades para que eles busquem em si a certificação das suas florestas, para que tenham um manejo florestal certificado. Nós tivemos já um movimento desde 2017 acontecendo, e hoje a gente tem muitos parceiros aí dentro do estado de Santa Catarina já certificados por sistemas internacionais como o FSC, podendo produzir de forma mais sustentável. Isso é um movimento muito legal, e a Klabin caminha firme nesse sentido para que a gente tenha toda essa cadeia de fornecimento apta e cada vez buscando mais a melhoria contínua do sistema e a sustentabilidade de seus negócios. Perfeito. A gente tem a pretensão disso aqui ser um espaço em que as pessoas possam se inspirar para implementar boas práticas nas suas empresas. E a gente entende que tem algumas questões que são muito específicas da indústria do papel e celulose, por exemplo, né? Mas tem questões que podem ser implementadas em qualquer empresa de qualquer porte, qualquer tamanho. Uma delas é o trabalho voluntário. Eu acho que você falou aqui durante um pouco das suas respostas, você falou de um programa de voluntariado. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Sim. A Klabin incentiva, né, que seus colaboradores participem desse programa, é um programa interno, onde ações nas localidades onde a Klabin está são muito bem-vindas por parte dos colaboradores. Então, os movimentos que surgem, a depender do município que nós estamos, existem sempre grupos internos da companhia que participam ativamente. Então, esse incentivo sempre foi bem-vindo, e a Klabin, sempre que esses colaboradores trazem demandas, né, de apoio, a Klabin acaba se engajando também por via de seus colaboradores, digamos assim, mais próximos desses movimentos, né? Então, é muito local, porque às vezes as pessoas também moram na região, no município onde a Klabin está, então procuram participar de movimentos locais, né? Às vezes da igreja, às vezes de centros, né? De ações relacionadas, por exemplo, à PAI ou outras entidades aqui de cada município. E isso é muito bem-vindo, porque acaba gerando um movimento maior. As pessoas trazem a demanda interna, e isso é trabalhado junto com a Klabin, em divulgações maiores para toda a companhia, em tentar engajar mais pessoas para que aquilo ocorra da melhor forma. É a filosofia mesmo das agendas propostas pela ONU, né, de ação local com impacto global, cada um fazendo o seu pouquinho no seu território, no seu bairro, com a sua organização, a gente consegue de fato construir lugares melhores para a gente viver. E deixa eu te perguntar, Mirelle, que eu acho que é uma questão que quem nos ouve também fica sempre pensando, ainda mais quando a gente fala de uma empresa desse tamanho, é o envolvimento das lideranças com esse pensamento, né? Você já deixou claro que a Klabin tem essa preocupação já há muitos anos, tem um programa próprio voltado ao ODS, mas eu queria muito entender de você como é que é essa relação da alta gestão com os objetivos e com o pensar sustentável, e também que tu pudesse contar para a gente um pouquinho como é que é essa estrutura de gestão para a área de sustentabilidade, né? Onde é que você fica, como é que é essa estrutura quando a gente fala de uma empresa desse tamanho? Perfeito. Bom, como eu citei lá no início, né, a Klabin tem um pouquinho de DNA em relação à sustentabilidade, né? Então isso é um valor intrínseco à existência da empresa. Então é bastante consolidado na cultura e nos colaboradores que atuam, né, direcionados por esse valor, é inegociável para nós. Então hoje vários procedimentos operacionais, várias ações da companhia, elas têm que levar muito em conta a questão de sustentabilidade, né? A partir de 2022, começaram a ocorrer, por exemplo, dentro da companhia, metas individuais de todos os executivos da empresa para contemplar um índice de sustentabilidade, por exemplo. O índice é um conjunto de metas relacionadas aos CODs, né, e são selecionadas ao início de cada ano, né, com base nos principais desafios que a gente tem para avanços nesse período. É uma prática compulsória, né, com os diretores e gestores da companhia, inclui esses indicadores ambientais, mas também segurança, diversidade e relacionamentos com a comunidade. Hoje, toda a estrutura da Klabin está ligada, né, às metas também de sustentabilidade. Os códigos são para todos nós, não importa a esfera que estejamos, né, de quem está entrando na companhia ou de quem esteja na mais alta gestão. Isso é parte do nosso trabalho. Então, a Klabin mantém padrões nesse nível, e isso é muito legal, porque nos faz
como você falou, não adianta ter sustentabilidade um dia. Sustentabilidade é um processo contínuo, né? É como educação ambiental. Você todo dia tem que lembrar um pouquinho do que precisa ser feito para garantir lá no final um resultado melhor. E é assim que a Klabin faz. Todos nós atuamos de forma a olhar as mesmas coisas, né? Então, sustentabilidade tem que estar na nossa veia. Muito bom. E como é que é a estrutura de gestão? Porque eu imagino que complexa, né? Quando tem, inclusive, metas para acompanhar para os executivos. Isso. Nós hoje temos uma diretoria de sustentabilidade, ela é corporativa e nós temos diretores, gerentes, coordenadores em todas as áreas, todas as unidades da empresa. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou dentro da coordenação de responsabilidade ambiental florestal em Santa Catarina, mas eu tenho colegas no Paraná, eu tenho gestores, né, gerentes, diretores acima de mim, que também estão focados com os demais diretores, gerentes, tratando dos assuntos de sustentabilidade junto com as demais áreas. Então, a nossa área é uma espécie de apoio para todas as demais áreas da companhia, sejam florestais, industriais, para alcançar os objetivos da empresa. Ótimo, Mirelle. Obrigado por compartilhar com a gente. E aí eu queria já começar a falar de futuro aqui, né? A gente entendeu um pouco do movimento que vocês fazem. Quais são as ambições, quais são as grandes metas, os grandes compromissos que a Klabin tem para os próximos anos? Pensando aí que faltam 6 anos para a gente chegar no final da Agenda 2030. O mundo já fala de renovações, de ampliações. O Brasil acaba de lançar o ODS 18, né? Já começa a pautar o mundo para uma atualização dessa agenda, pensando aí nas comunidades tradicionais, pensando no racismo estrutural, né? Já pensou já há uma discussão acadêmica de ODS relacionados à cultura, à comunicação. Então eu queria entender um pouquinho como é que tá essa visão aí da Klabin em relação ao futuro. Ótimo. Bom, acho que um movimento que a gente não abre mão é continuar fomentando, né, o movimento nacional ODS em Santa Catarina, vai de encontro com o nosso propósito, conciliando uma agenda relevante para nós, né, como instituição, com o fomento do tema em um dos principais estados nos quais a gente tem operação. Nossos planos são seguir colaborando com esse movimento a fim de fomentar o avanço dos ODS no setor privado e, por consequência, em toda a sociedade que a gente está inserido. Acreditamos, né, que o trabalho em conjunto fortalece o engajamento da sociedade civil, das instituições, das empresas e do poder público. Isso nos faz desejar que a nossa contribuição siga auxiliando no avanço da agenda, né, e que possamos seguir aumentando a nossa influência positiva na rede de empresas engajadas, para que a construção coletiva, né, das nossas ações e de conhecimento para todos. Esse é um caminho mais efetivo para atingirmos juntos os resultados que esperamos, né? Então, essa temática cada vez mais entra nas nossas discussões, nos nossos planejamentos estratégicos e, paralelo a isso, trazendo conosco a cadeia de valor e quem mais possa estar conosco nos movimentos que fizermos. Mirelle, conta pra gente também como é que a gente faz para saber mais, para acessar os relatórios de sustentabilidade, as informações, para quem quiser conhecer um pouquinho mais profundamente os números, quais são os caminhos que a gente tem aí para conhecer um pouquinho mais da Klabin? Os caminhos são realmente o nosso site, né? www.klabin.com.br. Lá a gente vai encontrar todos os acessos para os relatórios de sustentabilidade, resumos públicos que nós postamos todos os anos lá, ações que a Klabin está realizando nas regiões e nos municípios. Então, eu sugiro, né, que as pessoas consigam entrar. A gente também tem páginas no Instagram. É possível, então, acessar a Klabin em vários canais hoje de redes sociais também. E, claro, aqui na companhia a gente está sempre de braços abertos para receber quem quiser nos visitar ou conhecer um pouco mais da empresa. Acho que a gente falou aqui de ações importantes que podem inspirar empresários, pessoas físicas a também se envolverem nas metas dos ODS. Eu queria destacar aqui algumas falas da Mirelle, entre elas a questão da gente ter metas claras, né, pessoais, não só para os setores, mas pessoais para os executivos. E isso vale para qualquer porte de empresa, né? Quais são os desafios que a gente tem para as pessoas das nossas companhias terem ações mais sustentáveis.
de pilares claros para investimento, né? Então ter clareza de quais são as questões que a gente precisa lidar no cotidiano para mitigar ou para melhorar a nossa relação com o meio ambiente. Programas de voluntariado, que também podem ser instituídos aí com organizações de qualquer porte, né? Um pequeno escritório com 3 pessoas, a gente pode se envolver e fazer uma ação voluntária e mensurar, né? E mensurar esse trabalho, mensurar essas horas, divulgar isso para o mercado, demonstrar que todo mundo precisa fazer sua parte para a gente conseguir avançar. Achei muito interessante também, né? Queria destacar aqui que a Mirelle comentou sobre essa meta de 100% dos fornecedores serem críticos e terem aí uma certificação quando a gente fala dos fornecedores vinculados à produção de madeira. Acho que isso é uma questão também muito importante para que a gente possa ser vetor de boas práticas para toda uma cadeia de valor e que assim a gente vai poder, de fato, construir uma sociedade melhor, pessoas melhores, com melhores atitudes, para que a gente possa viver num mundo melhor. O que é muito curioso, porque se a gente for pensar racionalmente, né, nós já devíamos ter essas ações há muito tempo e nós não deveríamos estar discutindo, né, ações para mitigar o impacto no mundo em que a gente vive. Mas que bom que a gente tem espaços como esse e empresas como a Klabin que estão engajadas e envolvidas, além de fazer toda a sua atividade produtiva, gerar emprego, gerar renda, desenvolvimento local, também estão pensando aí nas questões relacionadas ao meio ambiente, à governança e ao impacto social positivo. Mirelle, eu queria te agradecer muito por participar com a gente desse bate-papo, abrir o espaço para que você possa destacar alguma ação que você queira, algum projeto que você tenha, né, esquecido de falar e acha importante destacar, e se despedir aí da nossa audiência. Obrigada, né, Fernando? Teve um pedacinho da sua fala agora que cortou um pouco para mim, mas se eu entendi bem, você precisa que eu me despeça, é isso? Eu queria te pedir para você fazer uma fala final, se você entender que faltou alguma informação que você queira compartilhar com a nossa audiência, e aí você já encaminha para se despedir do nosso público. Olha, eu acho que conseguimos cumprir nosso objetivo aqui na conversa, né, de trazer informações mais apuradas sobre a Klabin, a companhia, e como eu disse na última fala, é um sistema vivo, né? Nós temos várias novidades todo tempo no nosso site, são atualizados os movimentos que a Klabin tem feito, né, as ações, e elas não param por aí. Então, todo mês a gente tem alguma coisa nova acontecendo, né? Como eu disse, agora já em outubro nós teremos um evento bacana aqui, onde a gente vai ter professores do estado participando nesse movimento maior de formação de educadores ambientais, e aí eles poderão ter espaço nas escolas e isso vai se disseminando, né, como um propósito maior de a gente abraçar mais pessoas engajadas na causa e tentar conseguir espalhar isso mais rápido, né, onde a gente se faz presente. Fica aí o meu contato também, Fernando, quem quiser conversar comigo, mandar um e-mail, alguma coisa nesse sentido, eu estou à disposição para tentar ajudar via Klabin, mas acho que é isso, né, vamos seguir em frente, não podemos desistir, né, das ações, cada dia tendo mais apoiadores aí para a gente ser um grupo maior. Perfeito, Mirelle, muito obrigado pela tua companhia aqui nesse bate-papo, por contar para a gente sobre o trabalho da Klabin. Eu acabei de conversar com a Mirelle Moura Pitts Floriani, coordenadora de responsabilidade ambiental da Klabin, essa grande empresa nacional com uma grande atuação em Santa Catarina, apoiadora do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, e eu espero você no nosso próximo episódio do nosso ODS Cast. Até a próxima. Combinada, muito obrigada, um abraço. Você ouviu o nosso ODS Cast, sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para mais informações, acesse sc.movimento.ods.org.br.